exatamente nós reconhecermos na nossa religião, e nas outras também, os pontos em que as religiões cometem abusos, né? Porque todas as religiões institucionalizadas cometem abusos de poder, de autoritarismo, de fanatismo, de exclusivismo, de dogmatismo, né? É isso que tem sido a desgraça das religiões. Nós sabemos, por exemplo, o quanto já houve na história da humanidade de guerras religiosas, de perseguições em nome das religiões, e todas participaram disso, não há nenhuma que possa dizer está limpa historicamente de algum tipo de luta, de violência, de abuso de poder, de uso do poder político através em nome de Deus ou em nome de qualquer poder superior. Então, nós temos que, para salvar a religião, as religiões, temos que criticar as religiões, inclusive a nossa, né? Para podermos salvar as religiões naquilo que elas têm de melhor. E entrarmos num mundo diferente em que as religiões possam ser praticadas, possam ser vivenciadas na identidade de cada uma, porque eu acredito que a identidade de cada fé deve ser mantida, porque é uma riqueza que nós temos no mundo. Nós temos o budismo, nós temos o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, enfim, e cada religião dessas produziu grandes contribuições ao mundo no campo da cultura, no campo da arte, em todos os campos, né? Então, nós não podemos jogar tudo isso fora, mas temos que salvar aquilo de bom, de belo, de útil, de universal, de ético, que as religiões deram de contribuição ao mundo, e temos que fazer uma crítica às religiões enquanto instituições ligadas aos poderes, enquanto instituições exclusivistas, enquanto instituições que participaram de guerras, etc. Então, eu acredito que nós podemos adentrar este terceiro milênio com uma proposta de diálogo interreligioso, se nós nos dispusermos a fazer isso, nos abrirmos para o outro, nos identificarmos com o outro, mas, ao mesmo tempo, termos uma visão crítica. É por isso que eu invoco aqui exatamente a contribuição que Kardec deu nesse sentido, que é ainda muito desconhecida, porque entre as religiões, né, no Brasil e no mundo, o espiritismo, eu devo dizer que é um dos mais discriminados, né? Eu vou contar uma história para vocês que eu sempre conto, que é verdade, não é mentira, né? Eu estava escrevendo Todos os Jeitos de Crer, que são esses 4 volumes, sobre todas as religiões. Se vocês forem analisar lá, eu fiz tudo que vocês possam imaginar, não sei se tudo, porque, enfim, mas há confucionismo, budismo, rituais indígenas, afro-brasileiros, tudo que vocês possam imaginar há nesses 4 livros. E os leitores críticos, que não sabiam que era uma espírita que estava escrevendo, acharam o livro ótimo, né, porque as editoras dão para leitores críticos sem dizer quem é o autor, né? Acharam o livro ótimo, a proposta interessantíssima, só que tinha um detalhe: eles só queriam que tirasse o capítulo sobre espiritismo, né? E isso é muito comum acontecer, tanto que eu lutei muito para entrar na universidade, na USP, 5 anos demorei para conseguir fazer uma tese sobre espiritismo na Universidade de São Paulo, e consegui. Então, é uma coisa que eu procuro exatamente esse diálogo, e muitas vezes em cultos ecumênicos, né, ou interreligiosos, a gente vê representantes de várias religiões, e os espíritas muitas vezes não são chamados. Eu, pelo menos em São Paulo, vejo muito isso acontecer, não sei aqui eu estou vendo que os espíritas são chamados, tanto que eu estou falando, mas mas exatamente eu estou querendo mostrar para vocês que esta ideia de resgate das religiões de maneira não exclusivista partiu justamente de um autor do século XIX, que foi Allan Kardec. E ele estabeleceu exatamente como princípio universal
que fora da caridade não há salvação. Ele dizia, não podemos dizer fora da igreja não há salvação, nem dizemos fora do espiritismo não há salvação. Dizemos que fora da caridade não há salvação. Ou seja, aquilo que nos salva como seres humanos é justamente a fraternidade, é justamente o amor ao próximo, e isso qualquer pessoa, de qualquer religião, ou mesmo sem religião, pode praticar. E isso que nós temos que recuperar, este diálogo entre nós. Como fazer isso, eu não posso deixar de dizer aqui, no plano da educação. Né? Quer dizer, é exatamente na educação que eu tenho trabalhado com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, uma proposta de promover este ensino interreligioso. Então, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive numa escola pública no estado de São Paulo, na cidade onde eu moro, em Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo, que é uma experiência de ensino interreligioso. Aliás, foi uma experiência financiada pela Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pela FAPESP, e foi o objeto do meu pós-doutorado na USP. Então, foi uma pesquisa acadêmica, mas com uma parte prática, que eu entro dentro da sala de aula e faço um trabalho com as crianças. Então, como que nós fizemos esse trabalho? Eu cheguei na escola, eram crianças de 3ª e 4ª série, e começamos a fazer. Um dos projetos que eu desenvolvi com as crianças foi o projeto Religiões. E como que se deu esse projeto? Isso é um exemplo, não é uma receita, é um exemplo de como se pode trabalhar na educação a partir dessa perspectiva do diálogo interreligioso. Então, cheguei à escola, e a primeira coisa que eu fiz nesse projeto de ensino interreligioso, eu coloquei na lousa para as crianças um trecho da Constituição brasileira, né? Que é aquele que se refere à liberdade de pensamento e à liberdade de crença, à liberdade de culto. Né? Porque nós, em primeiro lugar, temos que fundamentar a ideia de que nós somos seres livres para crer naquilo que queramos ou mesmo para descrer. Né? A liberdade é um dos princípios éticos que nunca devem ser postos em questão, e principalmente a liberdade de consciência. É algo sagrado que o ser humano deve preservar e lutar para ter esse direito, porque é um direito natural do ser humano. Então, começamos a discutir o que é uma Constituição, o que é a Constituição, porque as crianças na escola não discutem isso, além do que, né? Os direitos básicos do cidadão, etc. A partir daí, nós fizemos um levantamento na escola com as crianças, quais as religiões que havia na escola, tanto